Tudo direitinho. Tudo bem, tudo tranquilo. Que ótimo, então, né? Ok, gente. Nosso último encontro, nós estávamos falando ainda e continuaremos a falar sobre os chamados princípios da administração pública, os famosos LIMP, né? E tratamos já da legalidade, falamos da impessoalidade, que repousa basicamente na existência de um critério e de um critério sustentável. O que significa isso? Não basta ter um critério, o critério pode ser absolutamente desproporcional, né? O critério pode ser desproporcional. Bom dia, Regina, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem, e o senhor? Tudo ótimo. Então, se você tem um critério aleatório, um critério desproporcional, um critério... você não resolve com isso o princípio da impessoalidade, né? Você pode até simular a existência de um critério a partir de um fato absolutamente aleatório. Vou dar a vocês um caso concreto. O Supremo Tribunal Federal terminou por dizer, e foi chamado a isso, que era inconstitucional, vejam bem, a cláusula de um edital de licitação que previsse um capital social. O que é um capital social? Capital social é, em última análise, bem grosseiramente, o patrimônio da empresa, o limite da responsabilidade dela. Então, quanto maior o capital social, maior a responsabilidade da empresa. Se tem um capital social de até 1 milhão, você responde até 1 milhão. Se tem de 5 milhões, você responde até uns 5 milhões. Mas o Supremo disse o seguinte, olha, você não pode usar como critério em um edital dizer capital social integralizado, ou seja, preenchido, depositado na empresa, pago, incorporado com imóveis, pouco importa, até o dia 10 de maio e fazer hoje o edital, ou seja, alguma coisa que já tenha ocorrido no passado. Você tem que ter preenchido isso, capital social, até o dia 30 de abril. Então, por quê? Porque isso daria margem, como deu, a que você escolhesse. Eu não quero que essa empresa participe, então eu não vou dar chance de ela aumentar o capital social dela. Eu vou verificar quem tem capital social de até 5 milhões e se tiver, essa daqui tem 5, mas eu não quero, então vou pular para 10. Eu tiro essa e coloco essa outra. Então, a existência de um critério, ele precisa ser um critério sustentável. Vocês já viram por que esse critério do capital social, ele não é sustentável, né? Porque ele já exige alguma coisa que ele não tinha anunciado antes, né? Ele já exige alguma coisa que você teria que ter cumprido antes do próprio edital, né? Antes do próprio edital. Uma vez eu ganhei para uma questão bem interessante que eu passo para vocês entenderem na prática como é que funciona esse critério. Uma candidata a concurso de juiz, hoje juíza no interior da Bahia, ela não tinha ainda, quando fez as primeiras provas, os 3 anos que eles exigem de prática jurídica.
tá? Ela não tinha os 3 anos de prática jurídica. E o edital dizia o seguinte, que você deveria completar os 3 anos de prática jurídica até a data da avaliação da prova escrita. Aí o Supremo sempre disse, olha, você tem que, na verdade, preencher os requisitos no momento da inscrição, porque aí é uma regra geral, todo mundo conhece, você quer que alguém tenha prática. Mas o concurso aqui do Tribunal da Bahia dizia o seguinte, que você tinha que preencher os 3 anos até a data da divulgação da avaliação da prova escrita, que era a primeira etapa. E aí o que eu disse? Olha, se você cria um critério desse, eu vou esperar fulano completar 3 anos e só divulgo daí a 3 dias. Ou eu vou cortar fulano e divulgo com 1 semana de antecedência. Olha, ele vai completar depois de amanhã. Divulga logo esse edital hoje para ele ficar fora. Então, daria margem a uma manipulação muito grande. Olha, você tem que preencher na data da avaliação, mas a avaliação está em aberto. Depende do volume de cada professor para corrigir, etc, etc, etc. E resultado, o tribunal, eu já tinha uma tese, não foi diretamente o Supremo, mas o Tribunal de Justiça da Bahia, revendo o seu próprio ato no mandado de segurança, ele entendeu que tinha que se usar agora o critério da posse, já que todo mundo fez, porque a posse todo mundo teria a mesma data e já seria colocada. Você não poderia ter um critério maleável, um critério pelo qual você não pudesse efetivamente se ajustar. Não se considera critério aquele que não oferece parâmetros seguros ou racionais ou lógicos, né? Às vezes o critério é perfeitamente possível de ser identificado, mas é um parâmetro que não se sustenta do ponto de vista da proporcionalidade. Por exemplo, uma vez eu também tive uma questão, e aí foi com o Colégio Militar, que é um excelente colégio, aqui na Bahia, que eles tinham uma regra transposta lá das fileiras da corporação, de que os seus integrantes tinham que ter pelo menos 1,60 m de altura. Isso é perfeitamente razoável, é um critério perfeitamente aceitável para que você queira integrar alguém, digamos, à tropa do Exército. É normal que, se você vai ter uma polícia de choque, não é o caso do Exército, que não faz papel de polícia, mas você tem que ter um mínimo de compleição física, de tal altura, etc., e que passem exercícios físicos. Mas o caso se tratava de um professor de história. E eu dizia, olha, o professor de história pode ter a altura que tiver, pode ser anão, pode ser paraplégico, pode ser o que for. O que vai interessar ele não vai para o campo de batalha, ele não está se candidatando para portar uma metralhadora, um fuzil, ou disparar uma bomba, ele, na verdade, Então, esse critério falha por proporcionalidade, quer dizer, esse critério falha por proporcionalidade, né? E, paradoxalmente, também é uma experiência minha. Eu, nas aulas presenciais, teve um senhor que já era numa faixa diferenciada de idade, terminou a aula, professor, vê se você me dá uma ajuda. Minha sobrinha foi recusada para o corpo de balé, mas ela já faz balé desde os 6 anos de idade, e ela tem 16 anos, e o edital do Teatro Castro Alves exige 18 anos. E aí eu disse, não, vamos fazer uma petição, e mostrei tal, que o balé se começava numa idade muito tenra, e que uma bailarina de 18 anos já era uma bailarina madura, quer dizer, que o balé você pode começar com 14, 15. O resultado, a Procuradoria do Estado reconheceu que o critério não era sustentável e reduziu para 14 anos o limite de idade
para que, na verdade, alguém ingressasse. Então, a impessoalidade exige uma sustentabilidade do critério, quer dizer, o critério tem que ser sustentável, ele tem que responder a uma sustentabilidade, né? De outro modo, ele pode mascarar uma arbitrariedade a pretexto da impessoalidade. Vejam, a impessoalidade ela se esconde por trás da cortina da arbitrariedade. Essa é uma questão interessante. Você cria um hipotético critério, é mais ou menos como se dissesse, olha, só pode fazer concurso quem já esteve na Lua. Em suma, você não quer fazer concurso, né? Só pode ter esse tipo de coisa. Então, é muito frequente, por exemplo, que pessoas sejam reprovadas em seleções públicas por exames psicológicos, o que se trata de uma questão bastante controversa, o chamado psicoteste. Olha aí uma monografia bem interessante, que ninguém produziu nada até hoje sobre isso, o valor jurídico do psicoteste. Em que momentos um psicoteste pode revelar uma inaptidão para o setor público? Se eu torná-lo absolutamente rigoroso, eu vou eliminar muita gente que teria capacidade para desenvolver muitas atividades. Se eu torná-lo absolutamente dispensável, por exemplo, em certos setores que precisam de equilíbrio emocional, eu posso ter policiais com inteligência emocional baixa, né? Então, eu preciso ter um medidor, um equacionamento. Ao mesmo tempo em que o critério é absolutamente necessário, ele precisa ser medido, ele precisa ser, na verdade, dimensionado, porque senão ele deixa de ser critério e ele passa a ser arbítrio, né? Ele deixa de ser critério e ele passa a ser arbítrio. Há determinadas situações em que certas comorbidades, certas doenças, e às vezes os testes são rigorosos, por exemplo, na aviação civil se exige, e não vou discutir porque não sou médico, perfeitas condições cardíacas, e se alguém tem algum problema cardíaco, normalmente é recusado, mas isso pode valer, sim, isso só a ciência, hoje está na moda, a ciência salva, etc, e tal, mas será que um problema cardíaco é importante para quem pilota um avião? Provavelmente sim. A acuidade visual, eu não tenho nem dúvida de que você precisa ter uma boa acuidade visual, né? Para pilotar um avião. Isso aí seria um critério absolutamente aceitável. Mas, por exemplo, hoje de manhã cedo eu li que o segundo homem mais rico do mundo, o Elon Musk, que é o dono hoje de uma empresa chamada Tesla, fabricante dos novos carros elétricos, né? E que está mandando pessoas, fazendo um programa de viagens a Marte para as pessoas pagarem, né? Tem que ser marciano mesmo, né? A pessoa pagar para ir a Marte no estágio de conhecimento desse, numa cápsula bem pequena, né? É preciso ter muito desamor à vida, eu acho, né? Mas vamos lá. E aí ele disse, vocês acham que eu, que inventei o novo carro elétrico, que programa viagens para Marte, seria normal? E ele está apenas dizendo que ele tem uma síndrome de Asperger, que é, na verdade, um autismo brando, né? Ele foi detectado e ele revelou publicamente que, às vezes, ele diz algumas coisas desconexas porque ele tem a chamada síndrome de Asperger.
acho que o nome é bem assim, né? E ele disse, não esperem que eu seja um camarada normal, senão eu não teria descoberto carro elétrico, a Tesla hoje vale mais do que a soma de todos eles. Então, qual o critério para você incluir ou excluir? E esse é o momento em que a administração se vê em grande dificuldade, daí a importância da impessoalidade, porque se ela errar a mão no critério, ela pode, na verdade, ferir de morte a impessoalidade. Ela precisa estar absolutamente sustentada em um critério. E aí vocês dirão, bom, nós podemos dizer, tipo assim, alguns critérios são inaceitáveis, diferenças de sexo, eu já mostrei a vocês que não, que a agente de um presídio feminino pode ser exclusivamente mulher, pode haver um critério que diga que apenas as mulheres, né? E temos hoje, eu não fujo de questões mais complexas e mais debatidas. Hoje o debate nos Estados Unidos da América do Norte, em alguns estados, está se questionando se é válido nas escolas públicas terem-se banheiros toaletes, onde as pessoas ingressem segundo a sua própria concepção de orientação sexual. Ou seja, se alguém diz, eu me identifico com o gênero feminino, eu, na verdade, vou frequentar o banheiro feminino. Se eu me identifico, independentemente do sexo biológico, alguns estados já têm adotado o critério da orientação sexual e não do sexo. E aí eu sei que vocês não têm a resposta, eu imagino que vocês não tenham, eu não tenho uma resposta, mas a questão é um critério possível? Por exemplo, as pessoas conservadoras dizem, eu não tenho não quero expor o meu ponto de vista, dizem assim, olha, como é que uma adolescente vai frequentar o mesmo banheiro de um rapaz que sexualmente, do ponto de vista biológico, é homem, mesmo que ele se diga com orientação sexual? Será que esse critério é sustentável? Qual é o critério sustentável? O que eu estou tentando mostrar a vocês é que direito é mais complexo do que matemática, porque matemática você chega à solução e diz certa ou errada, né? Isso já Isaac Newton, que resolveu, foi um dos primeiros a jogar na Bolsa de Valores, disse, eu consigo medir a velocidade das estrelas, mas não a cabeça dos homens, né? Não a cabeça das pessoas, né? Isso é uma frase que eu adoro de Isaac Newton, né? Quando ele perdeu muito dinheiro na Bolsa de Valores, disse, olha, eu consigo medir a velocidade das estrelas, mas eu não consigo perceber as variáveis da mente humana, né? E nós lidamos em direito com essas variáveis da mente humana. E alguém quer dar uma opinião nesse caso, que é um hard case? Eu adoro hard cases, assim, com esse nome bonito mesmo, casos difíceis, né? Casos de difícil solução, casos que, na verdade, importam em problemas. Se vocês não querem esse, eu dou um segundo hard case. Como os Estados Unidos têm trabalhado mais isso, claro que nós temos aqui também os nossos hard cases. Recentemente, o Supremo Tribunal decidiu fechar ou não fechar os templos. A rigor, seria um hard case. Na verdade, a liberdade de culto ou de crença versus a proteção à pandemia. E isso, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas situações têm sido diferentes da solução que se deu no Brasil, né? Mas um dos hard cases mais difíceis que ainda não conseguiu ser desatado na Suprema Corte é o seguinte: permite-se ou não se permite o aborto?
Aí as pessoas diriam, mas isso é fácil, a mulher tem a liberdade do seu corpo, tem que se decidir, não é o Estado quem vai dizer esse tipo de coisa, etc. E ninguém aborta por vontade própria, por esporte, aborta por extrema necessidade. E aí um juiz da corte virou e disse assim, bom, então vamos logo dizer que fica assegurado o direito de aborto nos Estados Unidos às pessoas com bons recursos financeiros. Aí o juiz disse, não, peraí, eu não estou dizendo isso não. Eu não estou... Sim, mas vocês não vão obrigar a rede pública a fazer aborto? Não, não, não. O aborto é voluntário. O aborto não é obrigatório. Tá bom. Então, se o aborto não é obrigatório, e se ele é voluntário, ele será cobrado, porque a rede pública não vai oferecer, já que ele não é obrigatório. Se a rede pública não vai oferecer, as mulheres pobres não vão poder abortar. Então, será um direito só dado às mulheres com recursos financeiros. As mulheres desprovidas de recursos financeiros não terão direito ao aborto. E a questão parou na Suprema Corte. Até hoje, algumas Suprema Cortes estaduais têm liberado o aborto, outras não, mas a Suprema Corte Federal ainda não decidiu definitivamente sobre essa questão, né? E vejam que é uma questão complexa, né? Aparentemente, você está dizendo apenas a liberdade de abortar ou não. Mas se você não der o aborto pela rede pública, você, na verdade, estará dando um direito ao aborto parcial, né? Porque, na verdade, você tem que verificar, deve-se assegurar o direito ao aborto ou não? Quem queria dar uma palavrinha sobre essa questão ou sobre essa possibilidade? Eu estou dizendo uma coisa nova para vocês, que é o seguinte, the cost of rights, os direitos têm custos. Todos os direitos têm custos, a liberdade tem um custo, eu falo em custos financeiros mesmo, né? Eu falo efetivamente em custos financeiros, né? Então, a busca por um critério, não é uma coisa simples, não. E é interessante, eu duvido que alguém se proponha a escrever, porque será uma das tarefas mais difíceis, para uma teoria jurídica do critério na administração pública. Quer dizer, você fala de impessoalidade, fala de critério, mas na hora de se saber o que é e como se constroem os critérios, quer dizer, o elenco, a casuística dos critérios que foram aceitos e dos critérios que não foram aceitos historicamente, não é? Era aceito como critério, imaginem escravizarem-se as pessoas negras. Hoje ninguém diria, bom, o critério é a epiderme, não é? O critério é a pele, quer dizer, isso é uma superação histórica de um critério, uma superação histórica de um critério, mas há critérios que não resistem a um mínimo de lógica intrínseca, lógica formal, né? Eles são contraditórios em si mesmos, quando eles não têm uma causa ou um efeito. Já há muitos anos isso deve ter acabado. Meu professor de Direito Penal dizia assim, pune-se com pena maior no Brasil a inseminação artificial heteróloga, ou seja, feita com sêmen que não o do marido, do que o adultério. Ele disse, nesse caso, por que alguém vai buscar a inseminação se pode unir o útil ao agradável, né? Imagine, por exemplo, é melhor que a mulher adultere, na luz da legislação penal, do ponto de vista da tarifação da pena, do que ela faça a inseminação artificial heteróloga, né? Vamos imaginar que o marido tenha problemas de impotência, e ela aí, na verdade, quer dizer, é um critério nada sustentável. E olha, eu já perguntei aos penalistas, até agora ninguém me respondeu. Por favor, continuem a fazer a pergunta e quem me achar essa pergunta, me diga qual é, quem achar essa resposta, me diga.
Eu pergunto aos penalistas como é que é feita a escala da pena, qual é o critério para se ter uma escala da pena. Ou seja, porque tem crimes, tipo assim, o homicídio vai de 6 a 20 anos, isso eu sei. Não sei dessas coisas não, viu, gente? Mas dessa eu sei. O homicídio vai de 6 a 20 anos. Significa que a máxima é 3 vezes maior do que a mínima. A pena máxima é 3 vezes maior do que a mínima. Mas outro dia eu vi estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos. Aí a pena maior não chega nem a ser o dobro da pena menor. Quer dizer, a pena menor... Qual é o critério para se estabelecer a escala de apenação? E isso vale em direito penal como em direito administrativo sancionador. Qual o critério, qual a escala de verificação dessa situação, não é? Então, é uma questão de que construir critérios não é uma questão muito simples. Por exemplo, existe uma lei ambiental que remeteu a um decreto, ela diz que as punições ambientais serão proporcionais ao número de hectares da área degradada, né? Até aí está tudo bem, na proporção mínima, porque o Supremo disse que as medidas de pena teriam que ser de leis, não de decreto, na proporção mínima de R$10 e na máxima de R$50 mil por hectare. É um cheque em branco para o decreto. Quer dizer, é um cheque em branco para o administrador, mínimo de R$10. Não vai valer nada. Você pega o camarada que degradou 2.000 hectares, vai pagar R$20 mil, para ele não é nada. Agora, você pega o camarada que tem 1.000 hectares, vai pagar 50 milhões, se você aplicar a pena máxima, é como se você dissesse pena mínima, multa de R$1, pena máxima, morte. Qual é a correlação possível nessa relação, nessa questão da discussão de critérios? Vocês pensavam que a coisa era bem mais simples, né, gente? Vocês querem achar que as coisas são simples demais, né? Roberto Carlos já dizia que tudo simples, valor nunca traz, né? Diz ele, né, que tudo fácil, valor nunca traz, né? Eu sei que vocês não são do tempo de Roberto Carlos. Aliás, Roberto Carlos é de todos os tempos, viu? Embora não seja exatamente o meu estilo, mas eu tenho que admirá-lo pela constância, pela perseverança, etc. Mas não vamos imaginar que as coisas são simples. Critério é uma coisa difícil de ser encontrada. Se achar um critério adequado é algo absolutamente complexo, é algo absolutamente complexo, e ele muda segundo as circunstâncias. Por exemplo, quando eu me habituei a fazer esse raciocínio, essa inferência, e eu dizia, olha, eu preciso ter um critério como diretor para fazer determinadas coisas, eu fiz uma pesquisa nas compras feitas pela biblioteca. E aí, 70% dos livros comprados pela biblioteca eram chamados livros de pesquisa, e 30% eram os manuais. Aí eu disse, mas como é esse critério? Sempre foi assim, professor, sempre foi assim. 70% para a pesquisa científica, 30% para os manuais. Eu disse, bom, mas agora com o sistema de cotas, 60% da população que entrou na faculdade se declara negra. E a população mais pobre está, embora não seja uma regra, no segmento negro, mas vamos tentar verificar se temos algum dado de renda. E fui à Pró-Reitoria de Assistência Social, eles disseram, olha, a renda média do aluno caiu. E eu aí precisava mudar o critério.
trocar os livros de pesquisa como prioritário pelos manuais, porque senão o aluno já nem acompanharia nada, já não teria acesso nenhum à biblioteca, porque se os fatos mudaram, os critérios também vão mudar, né? Se há uma mudança de fatos, há uma mudança de critérios, né? Alguém gostaria de falar sobre isso? É um tema tão empolgante para mim. Deixa eu ver quem está calado aí. Diga lá, Regina, você que está atenta, que eu estou vendo. Qual é a sua ideia? O que você acha dessa ideia? Bem-vindo ao mundo dos critérios. Professor, achei bem pertinente o Regina, que estava aqui fácil. Eu achei bem pertinente o que o senhor falou, de que o critério tem que variar de acordo com a circunstância, e para mim isso também, se esse critério não varia de acordo com a circunstância, ele também vira uma arbitrariedade, né? Verdade, Regina, perfeito. Se o critério não variar de acordo com as circunstâncias, se ele for um critério imutável, que não mude com as circunstâncias, ele, na verdade, vai perder a força. Eu adoro uma história que é de uma brincadeira. Eu não sou nenhum conhecedor de vinhos, mas eu tenho um amigo que se diz um mega conhecedor de vinhos, né? E tem uma adega e tem não sei o que lá, e eu uso vinho vez por outra para o meu consumo e não tenho maiores. E aí, um belo dia, estávamos participando, ele também professor, de um seminário em Portugal, e em Coimbra. E aí depois fomos a Lisboa. Ele disse, pronto, agora eu vou lhe levar na melhor casa de vinhos que tem aqui. Realmente era um restaurante que ficava, o nome do restaurante eu não sei, no Hotel Eduardo VII. E aí ele disse, agora você vai me permitir, aqui tem um que conhece mais vinhos do que eu, mas que é o sommelier. Até o nome é meio complicado, sommelier. E aí ele disse, vamos pedir aqui um bacalhau, não sei das quantas, etc. E você vai ver que ele vai recomendar o vinho tal, da safra tal. Eu digo, poxa, é incrível, né? Aí ele disse, eu não vou dizer nada, e você vai ver que ele vai me recomendar o vinho. Aí eu virei e disse, tá bom, André, você é quem manda aí, eu só estou aqui, já nem o bacalhau eu pude escolher, já tá, tudo bem, vamos fazer um teste, depois a gente faz, tal. E olhando, eu disse, tomara que alguma coisa dê errado. Sabe aquela coisa assim que você quer fazer a pirracinha e dizer, tomara que a coisa dê errado? Aí ele foi para o sommelier. Que vinho o senhor me sugere para acompanhar esse prato, para harmonizar com esse prato? Acompanhar não, harmonizar com esse prato. Aí ele disse, se me permite, senhor, gostaria de lhe sugerir um vinho Y com a safra Delta. Ele disse, como? E você não tem aqui aquele vinho tal, tal, porque não era o vinho que ele me indicou. Você não tem esse vinho tal, tal, tal aqui hoje? Pois temos, sim, senhor. Mas eu estive aqui e o senhor me indicou exatamente um outro vinho, dizendo que era o melhor para o mesmo prato. Ele disse, e o senhor se lembra de quando esteve aqui? E ele disse, a data lá, ele disse, pois é, o senhor estávamos no outono, pois agora estamos no inverno. E então não posso mais dar aquele vinho, preciso lhe dar um vinho um pouco mais encorpado do que aquele, porque agora já não estamos no outono, estamos no inverno. Então preciso lhe dar um outro tipo de vinho. Pronto, eu aprendi tudo sobre critérios a partir daí, sobre a temporalidade dos critérios, né? Sobre professor, professor, eu queria só falar uma coisa, a questão dos critérios, no âmbito, né, do direito sancionador, ou mais especificamente na seara da improbidade administrativa, além dessa questão das circunstâncias, existe
o direito consuetudinário, né, o direito dos costumes, existe o disposto na lei, os princípios que regem a administração, e o principal para mim, que é o índice de reprovabilidade da conduta praticada, né? E aí é uma junção de critérios. Agora, mais especificamente, a questão do parâmetro, como o senhor estava falando no direito penal, que é de 8 a 15 anos, por quê? Aí realmente é uma boa pergunta, mas um dos critérios a serem utilizados, ao meu ver, são esses, né? A junção de todos. Só que esses critérios, Manuela, você está certíssima e está excelente a sua colocação. Esses critérios, primeiro, eles têm uma densidade de conceitos indeterminados. Alguns estão determinados, você diz a pena de 5 a 8 anos, etc. Você vai. Segundo, agora, o que é o grau de reprovabilidade da conduta? Quer dizer, qual é o grau, o que é que nós podemos chamar de grau de reprovabilidade da conduta? Aí vai ser analisado junto com a circunstância do caso. Junto com as circunstâncias do caso, exatamente. Eu não vou poder pegar uma norma e tratar isso como se fosse uma regra geral. Sempre vou usar a reprovabilidade. Sim, mas eu tenho que trazer para o caso concreto. Para o caso concreto. Então, eu não sei como as pessoas dizem assim, por exemplo, eu não sei que critérios os professores usam para dizer eu já acabei meu programa todo, eu não consigo, gente, porque um tema desse poderia me levar um semestre discutindo teoria dos critérios, quer dizer, quais foram os critérios que deram certo, quais foram os critérios que não deram certo, e na vida inteira, quer dizer, eu poderia fazer uma análise criteriológica sem tomar partido nenhum no episódio de Jacarezinho, não é? Eu poderia trabalhar essa questão do critério da administração nessa situação. Mas eu vou dar uma frase para vocês que eu adoro, que amo, quase eu boto assim no quarto para ler todo dia, como motivação. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Essa é uma frase de um filósofo, jurisfilósofo espanhol, chamado Ortega y Gasset. Ortega y Gasset diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, ele quer dizer que ninguém pode ser avaliado abstratamente, nenhuma conduta pode ser avaliada abstratamente, até porque uma conduta avaliada abstratamente, ela pode mudar no espaço. Eu, por exemplo, estou com uma roupa adequada para essa aula, mas se eu me deslocasse para aqui, não faria isso, inclusive pelo tempo, mas não só pela pandemia, para ir à praia, essa roupa já estaria inadequada lá. Já não seria uma roupa adequada. Eu só mudei o espaço e tornei o que seria adequado para inadequado. Eu tornei o que seria adequado para inadequado, né? E olha que eu já tive uma situação, vou lá, só concluindo aqui, não pensem que a vida de professor é só trabalhar. Às vezes você tem que lidar com um lado de um pouco de psicologia social. Eu fui, há muitos e muitos anos, professor de uma turma de engenharia, que tem uma matéria chamada legislação social, para o curso de engenharia. Minha experiência não foi das melhores, porque quando você aprofundava um pouco as coisas, os meninos queriam fugir do tema. O que eu quero saber com isso? Eu tenho que estudar para cálculo estrutural, e era verdade. E você não podia ensinar direito em fatias, né? Como se fossem pizzas, né? Que são uma das coisas que eu nunca entendi. Você faz uma pizza de forma circular, põe numa caixa quadrada e serve numa forma triangular, né? É um jogo geométrico que eu não entendo, né? Mas já olharam? Ela é redonda para ser comida, para ser colocada numa caixa quadrada e depois para ser comida de forma triangular, né? Então, deixa eu falar que eu não entendo nada de pizzaria, não entendo nem de direito, quanto mais de pizzaria. Mas eu já tive uma situação onde, pasmem vocês,
um aluno do curso de engenharia da Escola Politécnica foi com um radinho de pilha naquela época e de sunga para a sala de aula. Sunga, literalmente. Todo mundo olhou, e eu disse, o que eu vou fazer? Esse camarada certo não é. Né? Seguramente ele está com algum problema. Né, tal. Aí eu me aproximei dele, como é seu nome? Ele disse lá o nome dele, eu me lembro, mas não quero nem de longe trazê-lo. E eu disse, tudo bem com você? Por quê? Alguma coisa? Por que o senhor não vai dar sua aula? E eu disse, não, é porque seu rádio, nem falei da sunga, está um pouquinho para mim alto, mas eu vou perguntar o seguinte, se a turma quiser ouvir seu som, eu vou respeitar, a gente faz a maioria. E se a turma quiser ouvir a aula, você respeita, tá certo? Tá bom, tá bom. Aí eu disse, olha, gente, fulaninho de tal aqui está querendo ouvir uma música que vocês devem estar ouvindo. Ele quer saber se aumenta o volume e eu preferia que ele zerasse o volume para dar a aula. Vocês escolhem. A opção vencedora vai ganhar. Olha o risco que eu estava correndo de sair de lá. Mas, felizmente, a turma aula e tal, e aí... Porque se você fosse fazer um enfrentamento, você tinha que entender aquela circunstância. Ele já devia estar bastante ferido por algum tipo de problema, quem sabe até sob efeito de alguma droga, que eu não sei o que era, mas mostrava um comportamento atípico, para dizer isso. Né? Então, ele era ele e a circunstância dele. E eu tinha que agir da melhor forma. Felizmente, ele terminou se retirando da sala, né? Eu agradeci a ele e a turma aí, eu pedi uma salva de palmas para ele, porque estava saindo e tal. Eu digo, você é um artista? Acabou a história, né? Então, que critério você tem que usar no diagnóstico e no prognóstico? Ou seja, o meu critério de identificação e o meu critério de ação. Ou seja, identifiquei o fato, o cara está de sunga, está com o rádio ligado, e agora eu tenho que identificar a providência. Qual é a providência? Retire-se da minha sala, não me retiro. Estava criado um pandemônio. Né? Então, eu tinha que, na verdade, dosar na questão só de peso e medida. Alana, quero te ouvir. Olá, olá. Olá, Eu queria acrescentar na discussão, puxando 2 pontos. O Uhum. primeiro é que um outro critério que o senhor já chegou a mencionar antes, para orientar esse tipo de decisão, posicionamento, enfim, da administração, é o curso dos direitos, justamente. Uma vez que, muitas vezes, a gente não passa por essa análise, mas, muitas vezes, conceder um direito implica em deixar de conceder outros. Então, Com tudo tem que ser certeza, pesado, porque a realidade é que os recursos são escassos. E, muitas vezes, quem tem muitas prioridades, quem quer garantir muitos direitos para muitas pessoas, acaba não conseguindo efetivamente garantir nenhum. Então, a administração pública entra nesse papel de pesar. E o segundo ponto é um ponto que eu chego a tocar no meu TCC de economia, que foi em relação à eficiência enquanto critério necessário, mas não suficiente dessa formulação de critérios, porque você não pode interpretar desconectado da realidade. Ronald Coase tinha uma frase muito boa, que era, provavelmente estou fazendo uma paráfrase, acho que não é uma frase exata, mas a frase dele é: se você torturar os dados por tempo suficiente, eles te dirão qualquer coisa. Então, muitas vezes, os dados por si só não são suficientes. Então, daí a importância da gente trazer o que quer que a gente esteja discutindo para a realidade, interpretar juntamente com os sociais, enfim. Era o acréscimo que eu queria dar. Fantástico, Alana. Uma contribuição muito boa, muito rica. Né? Olha o que a Alana diz, trazendo uma máxima
que se diz, se você torturar os dados, ele confessa qualquer coisa. Eu também não sei a frase em termos exatos, eu conheço a origem da frase, mas se você torturar os dados, ele acaba confessando qualquer coisa, né? Langoni, um economista respeitado no Brasil, costumava dizer que a estatística é como se alguém tivesse com a cabeça no forno de 120 graus e os pés num congelador de menos 60 graus. E a temperatura poderia até dar média, mas ele estava morto, essa pessoa, né? Então, estatisticamente, ele poderia ter uma temperatura média, mas ele estaria morto. Então, na verdade, Alana, eu brigo sempre por dar um conceito mais amplo de eficiência atrelado à meta que você busca. E nós temos duas possibilidades: ou trabalhar a eficiência em sentido estrito, e aí você está plena de razão de que a eficiência por si só não mede, como critério prévio, ela tem que ser confirmada pela eficácia, ou você dá um sentido mais amplo de que a eficiência não é eficiência econômica, como eu dou, a eficiência é eficiência social. Aliás, eu disse numa turma, eu digo, não sei por que o Banco do Brasil precisa dar lucro. É paradoxal isso, né? Mas ele precisa dar resultados sociais. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal precisa ter a alavancagem da agricultura familiar, de uma série de outras coisas, porque a agricultura familiar ela não consegue. Se você quiser produtos, se o grande luxo na vida de hoje vai ser a saúde e o bem-estar, nós temos que investir em alguma coisa, na verdade, para equalizar essa possibilidade. Por exemplo, eu gosto dessas situações, Alana, e aí temos uma mesclagem de direito com a economia da finalidade social. Eu tenho um amigo em São Paulo que é meio parecido com o Elon Musk, que deve ter alguma, mas ele tem um sítio e ele resolveu, por conta própria agora, produzir ovos do que nós chamaríamos de galinha caipira, com um diferencial ainda mais. Ele não mata de jeito nenhum a galinha em época nenhuma. Então, uma galinha chega a viver 15 anos, eu não sabia disso. Então, ela morre de morte natural, como um cãozinho, como um bicho, ele as trata como um bicho de estimação. Diz ele para evitar o estresse na produção do ovo, né? Então, o ovo é uma parte destinada à reprodução, uma parte para a venda. E ele não acha financiamento, porque, evidentemente, que o preço do ovo que ele pode não vai competir com aquele ovo industrializado que joga luzes, câmera e ação para que as galinhas venham a pôr uma quantidade imensa, né? 2 ou vezes por dia, etc, etc. Elas estão ali confinadas num estresse, num espaço pequeno, etc, etc. E se nós, na verdade, não pensarmos no Estado como alguém que vai dar a mão àquilo que, pelo menos, a iniciativa privada não tem nenhum interesse, eu acho que nós poderemos ter progresso, mas não civilização. É uma questão de que eu gosto muito de diferenciar. Não é? Eu acho, por exemplo, os Estados Unidos têm progresso, mas que a Europa é mais civilizada. É uma opinião minha, é só opinião, pelo amor de Deus. Ninguém leve isso como um axioma, isso não faz parte de nada, né? Mas como é que um produtor de ovinos, um produtor, sei lá, de suínos, de bovinos, de o que sejam, se tratar pelo método natural, vai conseguir competir com aquele que trabalha pelo método industrial? Nunca. Então, se o Estado não intervir em determinado momento, você vai gerar um desequilíbrio e você vai tirá-lo do mercado. E quem vai sofrer somos nós, porque vamos ter que consumir produtos químicos. Por que a química nos alimentos? Para conservar por muito tempo. Para conservar por muito tempo. O ovo natural
dura muito menos do que o ovo de granja, porque ele não está contaminado por elementos químicos conservantes, né? Então, quem vai descobrir, pelo amor de Deus, a cura para a doença de Chagas? Ninguém sabe por quê, porque só quem tem doença de Chagas é a população pobre, que mora nos barracos de casa de taipa, com buracos imensos, mal feitos, onde o barbeiro, nome popular, não é? Se aloja. Mas por que ninguém vai fazer? Porque, na verdade, é um remédio para a doença de Chagas. Não, as pessoas não têm poder aquisitivo, não têm poder aquisitivo para adquiri-las. Então, se você não tiver a presença do Estado nesse momento, você, na verdade, não tem. A Lana está aqui concordando comigo, dizendo que o direito já flexibilizou o conceito de eficiência. Manuela traz uma questão interessante, que é o artigo 22 da LINDB, que na interpretação das normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos administrados, e que na aplicação das sanções serão considerados a natureza, a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Vejam que tudo isso aí é uma bela construção de um critério, né? Quer dizer, é um arquétipo criterioso. Oi? Não, foi por isso que eu trouxe esse artigo, porque é apenas um dos critérios, acho que foi uma forma do legislador ordinário, né, trazer mais uma forma, um critério a ser avaliado. Na verdade, para enfatizar o que pouco se dava valor na chamada opção do critério, que se repousa, por exemplo, na proporcionalidade. Às vezes, até o que você teria que ser dever, deixa de ser dever. Eu adoro esse exemplo do professor Durval, e eu já pedi licença para copiar, onde ele conta que um passageiro esquece a carteira num avião, no banco do avião, enquanto vai ao toalete. Quando volta, não encontra a carteira, e ele quer porque quer recuperar a carteira. E aí vira-se para a comissária de bordo e diz, olha, é fácil. Quando o avião descer, você revista um a um, porque essa carteira não sumiu, alguém está com ela. Vamos revistar as bagagens. A comissária ouve o comandante diz, não, eu não vou criar um transtorno desse de 2 horas, de 3 horas, revistando cada bagagem de cada um, para salvar uma carteira. Diga ele que, se quiser, depois entre com a ação de indenização, que a companhia vai verificar e vai analisar a área própria e vai fazer. A minha decisão agora é não. Claro que nós estaríamos diante de uma hipótese de furto, mas vejam, a relação custo-benefício não me parece apontar para nenhuma conduta indevida desse agente, né? Ao contrário, me parece a conduta mais sensata. Meu amigo, você deixou no banco, você de algum modo assumiu um risco também, né? Você assumiu um risco. E o dano que eu posso compor posteriormente é muito menor do que o dano que eu vou causar a pessoas que têm que pegar conexões e que vão perder o próximo voo, que vão, na verdade, ter problemas de chegar em casa. Em suma, dá para imaginar, não é, o que é uma revista, até se encontrar o constrangimento de você prender alguém ou de tomar uma medida para esse tipo de coisa. A Lana continua querendo falar ou esqueceu a mãozinha ativada? Bom. Perdão, prof, esqueci. Tranquila, eu também faço isso, é por isso que eu pergunto. Então, critério, quer dizer, eu vou fazer uma pergunta tautológica, que é uma questão, por que critérios nós construímos os critérios? Ou seja, que critérios devem nortear a construção de critérios? Ou seja, quando nós já fazemos aí filosofia do direito, não direito, quando eu construo os critérios, eu estou no âmbito do direito.
Mas quando eu penso em que critérios devemos adotar na construção de critérios, eu aí estou fazendo filosofia do direito. Eu aí estou criando uma teoria filosófica para o direito, né? Uma base de sustentação filosófica para o direito, né? E o que nós podemos perceber é que sem critério não há direito. E sem critério não há direito porque haveria o quê? Uma imposição para ter, na verdade, a regra de hoje que não vale amanhã e que não valeu ontem. Eu não preciso, na verdade, criar todo esse arcabouço da cultura jurídica que foi gerar segurança, que foi gerar confiança, que foi gerar eficiência nesse sentido mais largo que eu estou aqui propondo a vocês. A eficiência no seu sentido mais largo que eu estou propondo a vocês. Bom, critério sustentável garantem a impessoalidade. Eu, por exemplo, se tivesse que escrever a Constituição, eu não falaria nem de impessoalidade. Eu diria a administração se pautará pela legalidade, pela existência de um critério. Isso é porque eu não sei dizer se é criteriosidade, eu não sei, é isso mesmo? Qual é a palavra? Bom, aí eu vou dizer assim, pela existência de um critério, né? Isso me parece mais pedagógico do que falasse numa impessoalidade. Façam só uma pesquisa, procurem o verbete impessoalidade nos livros jurídicos, que vocês vão verificar que nenhum deles propõe essa vertente que nós estamos encaminhando aqui agora. Vão falar de isonomia, vão falar de um monte de situação, mas não vão falar dessa ideia de critério. Legalidade, impessoalidade, moralidade será o tema da nossa próxima conversa, que eu espero para não me alongar, mas eu não resisto, gente. Eu tenho uma tentação de explorar os temas, de vasculhá-los, de colocá-los em xeque, de colocá-los em dúvida, de torturá-los, como disse a Alana, para que eles extraiam, quer dizer, eu, na verdade, não gosto da palavra torturar, não, na verdade, diz que a ciência tem que ser torturada até nos confessar a verdade, e também não acredito muito nessa coisa desse cientificismo exagerado, não. O iluminismo nos trouxe a ideia da ciência, mas é preciso se verificar se os laboratórios não estão fazendo negócios em nome da ciência, não tomar o nome do santo Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão, quer dizer, não tome o nome da ciência com o propósito de ganhar dinheiro. Um medicamento, eu, por exemplo, não acredito, pelo que li da ivermectina, da hidroxicloroquina, mas não porque a associação de médicos me diz que, infelizmente, os laboratórios fazem uma prática no Brasil, não são todos, nem todos os médicos, evidentemente, muitos, alguns, não sei, de dar presentes, viagens, passagens, de patrocinarem congressos, que, evidentemente, vão todos na linha do pensamento, digamos, dessa dominação dos poucos laboratórios. Por quê? Porque ter um laboratório é algo muito custoso, é coisa para multinacionais, né? Quer dizer, então, para você montar uma Merck, por exemplo, está patrocinando essa aula, né? Merck Sharp Dome, é coisa para suíço ver, né? É muito complexo você ter testes, primeira fase, segunda fase, terceira fase, você separar uma molécula é realmente custoso e caríssimo. Mas, em nome disso, se cria um oligopólio. E como vencer? Por que critério nós vamos atender a um conhecimento científico humanitário e, ao mesmo tempo, preservar? Por exemplo, quebra de patentes. Deve-se quebrar? Qual o critério que justificaria a quebra de patentes? Você perderia o estímulo da indústria farmacêutica de fazer a pesquisa? Ou, ao contrário, se justifica por uma questão humanitária? Devem-se deixar morrer os negócios ou devem-se deixar morrer as pessoas? Já é um encaminhamento claro, com a visão minha, né?
morram os negócios ou morram as pessoas. Se morrerem as pessoas, ainda não tem uma técnica muito segura de ressuscitação, né? Mas se os negócios morrerem, dá para, na verdade, buscar. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho com que vocês me recebem nessas segundas-feiras, viu? Obrigado especialmente a Manuela, que voluntariamente está vindo aqui, né, nessas aulas, nos dar esse maravilhoso apoio. Obrigado a todos os que estão falando, os que são mais tímidos e que não querem falar, né? Os que mostram o rosto, que nos ajuda, porque anima, dá um certo visual, não sei, gera uma energia mais positiva, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter o critério de preservar as individualidades, né? Nós temos que, na verdade, preservar. Se alguém está no momento em que não se sente bem, está na cama, olhando o celular, tá? Paciência, é a regra do jogo. Vamos jogar essa regra da forma mais suave possível para que o meio não seja mais importante que o fim, né? Então, eu agradeço a todos e, ao mesmo tempo, também entendo os que não quiseram, não puderam estar se manifestando. Mas saibam que essa aula é feita para o debate. Ela não é feita para alguém ensinando, mas feita para alguém debatendo, para alguém, na verdade, construindo. Eu sempre fui alternativo nesse sentido, né, de não acreditar nesse ensino clássico, nesse ensino tradicional. Eu acredito, sim, num debate sério, sincero e honesto, né, sempre provocativo. Há de haver coisas que são muito mais do que as que eu sei, são as que eu não sei, né? E isso nós compartilharemos, porque o conhecimento, ao você dividir, você multiplica. O conhecimento, ao você dividir, você multiplica. É essa operação matemática inversa que nós estamos tentando fazer aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, professor. Obrigada a você. Sempre é um prazer estar aqui aprendendo. Eu me sinto uma aluna ainda sua. Todo dia um aprendizado diferente. E obrigada a vocês também, colegas. Tá bom, obrigado, gente. Se precisarem, contem comigo. Vou agradecer a Pedro, porque está aqui com a imagem, vendo, a Regina, mas também a Alana, que teve uma participação importante aqui, né? E agradecer, em nome dos que não estão, a Valni, a Júlia, a João Paulo, a Itana, que aqui aparecem. Eu vou, então, encerrar a sessão.